Bom dia, alunos. Mudei. Meu nome não é mais professor Renato. Agora é Turok. Oi, gente. Quem é o Renato agora, viu? Não é o Turok, né? Espero que vocês estejam vendo. Agora tenho iluminações novíssimas aqui. Estou virando um youtuber profissional. Me aguardem, viu? Me aguardem. Bom, nós hoje vamos falar a gente começou com a teoria do alvo. Eu pus aquela parte escrita introdução e hoje nós estamos na primeira parte. O que quer dizer essa primeira parte? Seria a parte analítica de tentar entender um pouco as curvas, a formulação das curvas e se existe uma realidade matemática aí traduzida, uma realidade física traduzida através da parte matemática das curvas, tá? Então, eu vou colocar aqui rapidamente. Olha, essa aqui, né? Então, uma transparência que já foi passada, né? Que se a gente tem a curva de sobrevivência com a radiação de baixo LET, ela é tortinha, né? Mas é tortinha porque está na escala logarítmica, né? E no caso de ser uma radiação de alto LET, né? A curva de sobrevivência é retinha. O que quer dizer isso? Quer dizer que aqui é uma exponencial, né? Simples, né? É uma queda exponencial bem definida, e aqui não tem só uma queda exponencial, né? Então, as pessoas vendo isso, né, pensaram como poderiam fazer uma formulação matemática com as realidades físicas conhecidas na época, né? E o que se tinha na época era a teoria do alvo. Então, como eu falei para vocês na introdução, um acerto, uma morte de célula, né? Coitadinha. Isso descreve bem essa parte aqui com a queda exponencial simples. Agora, essa parte aqui, não. Então, foram feitas formulações para tentar entender a recuperação da curva de letalidade, né? Você supõe que nessa parte esteja ocorrendo danos subletais que a célula eventualmente acaba se recuperando e alterando a curva de letalidade. Olha, se fosse, né, pela curva de letalidade, ela deveria seguir mais essa parte de a queda exponencial de altas doses, né? Que daí é bem descrita. Então, vamos tentar ver a formulação, que foi uma das formulações feitas para tentar explicar esse ombro subletal aí dos baixos LETs. Estão sentindo foto do Turok? Aqui. A gente vai começar com essa pessoa aqui, ó. Não sei como é que fala essa palavra, eu vou falar Widerøe, tá? Deve ser uma outra coisa. Eu sei que ele, muito provavelmente, ele é dinamarquês e muito provavelmente era um radioterapeuta. E ele estudou essas curvas de sobrevivência nesse interesse de tentar colocar uma previsão de radioterapia, né, de você prever as doses a partir das curvas de sobrevivência que ele poderia ter acesso, né? Isso aqui nós estamos falando na década de 60, final da década de 60. De novo, eu não acredito que nessa época havia muitas linhagens de célula humana disponíveis para estudos in vitro. Então, alguma coisa ele tinha, alguma coisa ele estudou, tá? Mas isso daí é tudo coisa muito antiga, né? Esse nome aqui, ele, apesar da importância, essas equações elas são vistas nos livros textos, o nome dessa pessoa sumiu.
né? É aquela coisa da física anônima, né? Mas eu recuperei para vocês e nós vamos falar um pouquinho aqui sobre como ele formulou as curvas de sobrevivência. Então, vamos mudar aqui um pouquinho a posição. Ó, o que ele supôs? Estamos falando da década de 60, tá? Que uma fração da dose, ela tem componente de autolete. Mas raio-x não é autolete, professor. Mas eles produzem, né, eventualmente elétrons de baixa energia. E quanto mais baixa energia, mais autolete, né? Quer dizer, ele faz um traço de ionização mais intenso, faz um depósito de energia muito intenso, mas esse depósito de energia vai basicamente bater com a energia que ele tem, então vai ser um depósito de energia de uma extensão muito curta. Mas essa parte de autolete, então eu falo, olha, essa parte de autolete, ela provavelmente é bem descrita pela queda exponencial, mesmo em se tratando da componente de raio delta. Seria interessante saber quantos por cento essa componente, né? A fração restante é a componente de baixo LET, né? Então, olha, a parte de alto LET, ele falou, essa é a parte de exponencial simples. E a parte de baixo LET vai ter uma formulação diferente para contar o ombro. E o que então virou? Olha, é aquela coisa da teoria do alvo, tá? Eu expliquei então na introdução da estatística de Poisson que a parte dos sobreviventes é onde você não teve acerto, né? Lembra a teoria do alvo? É um acerto, uma morte de célula, né? Se for radiação, se fosse uniforme, toda célula teria um número X de acertos, né? Mas como é poissoniana, várias células não vão ter, né? Como gotas de chuva, né? Não imediatamente não molha tudo, né? Algumas partes do chão ficam ali sem chuva. Então essa flutuação aí, né? Da parte dos sobreviventes, eu expliquei que era dada pela queda exponencial a partir do D0. Tá? Esse D0 a gente supõe que descreva uma exponencial simples, né? Mas isso daqui é teoria do alvo, né? Aqui ele está falando, e a parte, esse ombro subletal, né? Bom, então, na teoria do alvo, a gente tem que se esses são sobreviventes, esses são os que foram acertados, né? Essa é a fração, né? 100% menos o resto. Tá bom. Então, o Widewar, ele, né, não sei como fala, ele falou assim, olha, se eu puser um termo de recuperação, dado por esse P, né, essa fração aqui é um número menor que 1, vezes o mesmo número que é menor que 1, vai dar um número que é menor que o primeiro, tá? Então, é uma potência. Dependendo de quantas vezes você multiplicar essa potência, né, o número vai caindo. Esse é o número dos danificados, né? Então, agora, como isso se encaixa numa teoria que tem estatística de Poisson, blá, 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 não sei. Precisava pegar o artigo original e eu também acho que eu não consegui entender. De qualquer forma, esse P-ciclos, né, que ele chamou, não sei, ele não sabia, talvez o checkpoints aí, o que estava sendo envolvido, ele imaginou um número P que contabilizaria uma proporção maior de sobreviventes. Olha, se esses são os danificados, agora o 1 menos o tanto são os sobreviventes, né, com o acréscimo da população recuperada. Essa aqui é uma formulação que eu achei no artigo de 1971, tá? A gente vai começar por ela, porque historicamente a formulação é um pouco mais complicada, essa está um pouco mais simplificada. Aqui é a mesma coisa, né? A parte do autolete, olha. Então ele falou, olha, eu tenho um D0 da parte do autolete, né? Que ele chamou
de D0 alfa, tá bom? Daí ele falou assim, olha, a minha dose do AutoLET não é a dose original, aquela eventualmente vai ter a componente de baixo LED junto. Então ele falou, olha, a minha dose ela vai ser simplesmente separada em duas metades, a fração de alto LED, que eu não, a princípio eu não sei quanto que é, e a fração de baixo LED, que é 1 menos o que eu não sei quanto que é. Tá? Então, por isso que tem esse A vezes D aqui. Então, essa seria a dose do alto LED, que é descrita pela queda exponencial da teoria do alvo que a gente já conhece. E aqui é a fração da sobrevivência devido ao alto LED, e aqui a sobrevivência que seria devido ao baixo LED, né? Então, olha, teria que voltar às transparências anteriores, mas eu expliquei, né? Então, o único detalhe é que em vez da dose, você tem a fração da dose correspondente ao baixo LED, depois tem uma recuperação, aqui são os danificados, ou menos os danificados são os sobreviventes, é o S-beta. E o total, né, é o que sobreviveu aqui vezes o que sobreviveu aqui, né? Quer dizer, eu tenho uma fração que sobreviveu, vamos falar assim, pela componente de alto LED, e essa fração de alto LED ela é submetida à radiação de baixo LED, e a sobrevivência é o produto das duas, tá? Então, o que o pessoal acaba falando é que isso aqui é uma teoria do Multi-Target Theory, né? Então, às vezes eu me confundo particularmente, porque às vezes fala assim, vários acertos e uma morte, ou vários alvos que têm que ser acertados uma única vez. Eu copiei o que estava no artigo do Wither-Rohr, tá? As pessoas acabam falando a outra alternativa. Precisaria ver com detalhes nos textos originais, eu não os tenho e não sei se eu entenderia. De qualquer forma, isso aqui está no artigo original dele, tá? Diria que não ficou claro, professor. Calma. Eu acabei me encobrindo aqui, né? Vamos pôr para cá, assim eu não fico na frente das minhas próprias tabelas, né? Aqui é a expressão total, né? Aqui é o S em letra grega, né? A soma, né? O total. A soma total, né? É só fazer a continha aqui. E quanto que vale esses números? Pois é. O que eu fiz? Na teoria da dupla componente de 1981, segundo está escrito pelo próprio autor. Eu peguei os números que ele sugeriu. Não é desse gráfico, tá bom? Esse gráfico aqui eu só estou usando como exemplo. Então, ele falou assim, olha, eu vou fazer umas contas aqui, que a fração de alto LED... eu vou chutar entre 5% e 15%, né? Então já deu para ver que é o 10% que ele quer, né? Por que ele pensou isso? Não sei. Primeiro ele ia medir a curva de sobrevivência e a partir da curva de sobrevivência, fazendo um ajuste, ele iria tirar os outros parâmetros. Vamos ver o que dá, tá? Aí ele chama o termo de recuperação dele, que é de P, né? Mas esse termo de recuperação, ele aparece no gráfico, né? Nos gráficos modernos, entre aspas, né? Como N. É o número de extrapolação, né? Mas por quê? Não sei. Nessa altura do campeonato, seria um artifício matemático, tá? É uma suposição. De novo, ele vai entre 3 e 5. Vamos ver onde se chega com esses números dele. Aí tem o D0, tá? Eu não sei que linhagem de células que ele está se referindo, eu não sei as condições experimentais dele, mas ele falou assim, que do alto LED,
eu teria essa dose aqui, né, essa queda exponencial, como algo perto de 1 Gray, né? Peguei do artigo dele também, desse artigo de 71. E desse daqui, ele falou que era 2 Gray, tá? Então, com essas, né, com esses números em mãos, ele, vamos falar assim, das curvas de sobrevivência que ele tinha, provavelmente essas curvas foram sendo revelando números parecidos com esse, que depois, eventualmente, poderiam refletir uma realidade física, tá? A única coisa que ele fala assim, olha, para eu compor em altas doses a queda exponencial, né? Ele pôs essa formuleta, tá? Que eu só copiei, não consigo deduzir, né? Ele quebrou a cabeça com isso aqui, mas ele falou, olha, o D0, que era aquele da introdução, seria uma composição da parte de baixo LET com a parte de alto LET e com a fração atribuída a essas duas doses aí, tá? Entenderam? Nada, né? Eu sei. Então vamos ver o que acontece. Eu usei números que ele colocou. Agora eu faço a transição aqui para baixo. Eu usei números que ele colocou, mas no artigo de 1966. A fórmula era um pouquinho mais complicada, tá? Ela tinha um número K aqui, ó. Quer dizer, a parte de coisa do beta, né? Ele era um pouquinho diferente, né? Então, por que tinha isso aqui? Não sei. Então, olha, eu sei que vocês já pensaram isso e falaram assim, peraí, professor, eu tô achando que tem muito parâmetro de ajuste aí, você vai conseguir um ajuste, quanto mais parâmetro de ajuste, sempre você vai ajustar qualquer coisa, né? Não importa a curva, a parte matemática. Muito bem, alunos, eu acho que é por aí mesmo, muito boa a crítica de vocês, né? Mas estamos em 1966, só para falar que o DZ, a queda exponencial, né? Ela tem esse termo K aqui. E o que temos? O número de extrapolação, que é o P, tá? E o K, ele deu o nome de fator de recuperação, que também está relacionado com a recuperação de danos aqui, Short Time Recovery, em baixas doses. E daí ele fala assim, olha, isso aqui eu distingo as células tumorais das células normais. Razoável? Não sei, tá? Naquela época, só quem viveu aquela época ia saber, tá? Vamos adiantar aqui. O que a gente vai chegar, né? Poxa, professor, 4 curvas e o que são essas curvas aí? Muito bem. Essas curvas derivam dessas daqui que eu já apresentei. Essa é aquela formulação que tem o casinho, que é do artigo de 1966, e eu tentei reproduzir com os parâmetros que ele deu, tá? Como ele punha algumas tabelas, eu fiz no Excel, que ele não tinha na época, né? Ele teria que fazer na mão, não tinha nem calculadora, talvez em régua de cálculo. Mas no Excel ali deu um trabalhinho de fazer e eu não quis errar, né? Então usei os parâmetros que ele deu e fui conferindo com algumas tabelas que ele tinha colocado também. Aqui é a tabela que já tinha aparecido, né, atrás. A única coisa é o seguinte, que eu usei aqui os dados que ele pôs 100 rad, né, 200 rad, então 1 Gray, 2 Gray. Fiz aqui as continhas e o interessante é o D0, tá? O D0 ficou aí praticamente 7 Gray. O que quer dizer isso? Bom,
É o termo, é o quanto de energia você precisa, né? Como é que fala? É que descreve ali a curva sobrevivente em altas doses, né? Cada 7 grays cai 37% o número de sobreviventes, né? Não era aquilo? Tá bom. Então, essa primeira curva, essa aqui, a curvinha do D0, é a curvinha exponencial simples. Olha, eu fiz no Excel, né? Aqui é log, aqui é linear, então ela cai bonitinha como uma reta. Aí, a verde é a curva de sobrevivência, que é aqui, tá? Essa maçaroca aqui dele. O que a gente vê? Primeira coisa que a gente vê, que em altas doses ambas estão paralelas, tá? Poxa, não é que ele acertou mesmo? Né? Então, ele fez uma composição de duas curvas e em altas doses fica uma exponencial de queda simples. Ah, mas que duas curvas você está falando? Dessas aqui, ó. Ah, não sabia, professor. Pois é. Olha, a sobrevivência do autolete é a simplinha. Também é uma queda exponencial simples. Só que a queda exponencial simples, que ele supôs que era a queda né? Cada 1 gray caía 37%, né? Então, olha aí. Falar, ué, mas isso traduz uma realidade, né? Bom, vamos falar assim, que em baixas doses ela domina, em altas doses quem domina é o termo de baixo LET. E o termo de baixo LET, ele tem essa curvatura. Ah, eu lembro, é o ombro. Ah, professor, tudo bem. Então, olha o ombro aí, né? Eita, sumiu o cursor de novo, olha o ombro, né? Olha, ele bate por uma dose extrapolada aqui, olha, né? Se ele continuasse, mas essa é a parte do baixo LET. Então, a sobrevivência total é a multiplicação dessas duas. E eis que ela está aqui, tá? Então, a dose desperdiçada, né? O DQ, ou quase threshold ali, né? Ela estaria por aqui, assim, ó, por volta do 500, tá? Nessas coisas que ele colocou. E o N vai estar por aqui, acima de 1, né? Depois tem que ver os próximos gráficos que eu fiz, tá? Daqui nós vamos para onde? Olha, ele propôs que o tecido normal e o tecido tumoral variasse a partir daquele fator K, como eu havia falado, né? Então, essas são as duas curvas que tem, tá? Então, o tecido normal, ele é mais radioresistente, né? Ele precisa de mais D0 para cair, 37%, e o tecido tumoral, ele cai mais rápido, só pelo fator K aqui. Então, bate com uma realidade, vamos falar assim, empírica, né? As duas têm ombro, mas o ombrinho da parte do tumoral é muito pequenininho, então ele se recupera pouco. Então, também tem a ver com o negócio da repopulação, como eu falei, né, em outra aula. Então, olha, ele conseguiu uma previsão matemática sobre o comportamento do tecido tumoral e do normal, tá? Aí falar, que interessante, né? Olha, mas aqui ainda nós estamos nas primeiras décadas aqui da curva de sobrevivência, né? Olha, 10%, 1%, 0,1%, 0,01%, né? Aí, quanto de dose precisaria em radioterapia? Olha, a radioterapia é bem mais do que essas doses aí, tá? Eu acho que você quer reduzir por fator de quase bilhão a população de células, se fosse o caso. E o fracionamento de dose? Não está aqui. Aqui ainda estamos em doses simples, né? E que células são essas? Né?
Como saber? Então, provavelmente ele colocou uma formulação Wither-Or ali, uma formulação matemática, e agora vocês vão fazendo usando esse framework, né? Esse esquema, e vão descobrindo a realidade física das outras células em outros contextos. Bom, então aqui nós temos uns probleminhas, né? Nós não estamos em vivo, estamos in vitro, né? Células in vitro têm o mesmo comportamento do que em vivo? Provavelmente não, vai ter um comportamento parecido, mas em tecido irradiado é muito diferente de cultura de célula irradiada. O tecido, ele é uma entidade coletiva, né? Isso vai ficar mais claro quando eu vou chegando nas últimas aulas, que é os efeitos do espectador, que a gente fala, né? O bystander effects. Por enquanto não, né? Então tem o negócio da linhagem de célula, mas era uma tentativa de equacionar as curvas de sobrevivência, né? Pensando em radioterapia. Meu jovem rapaz, lamento informá-lo, mas isso não é física. De novo, antes que eu comece a falar dessa próxima transparência, vou me mudar aqui então, né, para respirar um pouco. Não, para cá. Então, de novo, era uma tentativa de você, a partir de estudos in vitro, eventualmente chegando em parâmetros de radioterapia mais confiáveis para o tratamento do câncer. Em 1960, você já tinha a radioterapia bastante evoluída, mas nós estamos em 2020. Tá? Então, a radioterapia atualmente é uma ciência madura. Você tem, sei lá, uma centena de tipos de câncer, não sei quanto dessa centena de tipos de câncer eventualmente é tratado com radioterapia, mas você sabe o tratamento a ser dado, né, em humanos. Então você não fica mais fazendo modelos teóricos, você já tem, vamos falar assim, pelo empírico mesmo, né? Qual que é a dose de radiação? Mesma coisa que a dose de remédio. Você experimentou e foi experimentando até chegar em parâmetros mais ou menos universais, bem aceitos, tá? Muito bem. Esse daqui, olha, essa é do Wither-Or? Não sei. É essa que aparece nos livros, tá? Ela é a mesma coisa, tá? É a mesma carinha. Provavelmente também é dele. Eu vou supor que é posterior, porque a formulação de 68 era mais complicada do que a de 71. Essa é mais simplificada e não tem aquela zoeira lá de componentes, né? Componente de alta energia, baixa energia, alto LED, baixo LED, quer dizer, não tem nada, só tem o N aqui, né? E esse N, será que é esse? Eu acho que é, né? Então, é isso daqui, é a formulação de ombro que tem simplificada para uma cultura in vitro que se recupera. Aí eles falam assim, que o número de extrapolação, que é esse N, vai acabar se refletindo aqui na intersecção do eixo Y, que está em escala logarítmica, né? Então, dado que você tem um D0, você tem que subir, onde ele intercepta aqui é a dose desperdiçada, né? De quase threshold, né? Que é onde você tem recuperação, né, de células, né? Ou te dá essa medida. E o N é o quê? Bom, basicamente é a mesma coisa, tá? Pensa no triângulo, tá? Você tem um, você tem o outro. Então, as pessoas de uma época gostavam de falar em termos de N, e ao longo dos textos que eu vi, né, porque, de novo, você tem que fazer uma pesquisa para saber o que era antigamente, o que aparece nos textos, né? Os textos dão preferência ao DQ para descrever as curvas, tá bom? Ambos dão uma estimativa do ombro, ou dos danos subletais aí, ou da capacidade de recuperação dos danos subletais dessa linhagem. Eu aqui resolvi fazer uma brincadeirinha, tá? Eu peguei
a curva bem complicada que ele tinha em 66 e coloquei a curva simplificada, tá? Então, aquela que tinha tecido normal e tecido tumoral, que é a transparência que eu coloquei atrás, deixa eu só conferir aqui isso. A transparência que eu coloquei atrás, eu a refiz colocando não em termos da fórmula complicada, né, que tinha K, N, não sei o que, mas eu coloquei em termos dessa daqui só, tá? Usando basicamente os mesmos parâmetros dele, né? O D0 de novo, né, calculado aí deu quase 7 Gray, já tinha mostrado. E aí, né, na formulação simplificada, você tem, né, o D0 diferente aqui, tá? Eu agora não consigo me lembrar exatamente o que eu fiz para chegar no D0, mas eu acredito que eu tenha simplesmente usado essa formuleta aqui e obtido o D0 com os parâmetros do K, né, de tecido normal, e o K de tecido tumoral. E né, o N, né, que é o P aqui, eu usei, e olha, descrições mais ou menos iguais, né? Lá, professor, não é igual, né? Não tem problema, tá? Isso aqui é a curva de sobrevivência, lembra? Olha, aqui são as primeiras décadas da curva de sobrevivência, né? Então, depois elas mais ou menos ficam iguais, e se você está interessado em radioterapia, né, radioesterilização, você está interessado na parte, não do dano subletal aqui fino, né? Está interessado no que vem depois. Muito bem, só para encerrar, nós temos o DQ e o N, né? O N é um parâmetro, daí nos livros textos está assim, olha, se eu pegar o DQ, dividir pelo D0, né, e elevar, né, fizer um exponencial aqui, eu vou ter o N. Tudo bem? Tudo bem, continha, né? Isso eu sei fazer. Mas seria interessante fazer o caminho inverso, né? Você obter o DQ. Né? E eu, naquelas fórmulas, naquelas outras curvas que eu acabei de passar, eu tinha o N. Então eu falei, qual que seria o DQ? Né? Bom, tem que fazer um pouquinho de conta, mas é uma reta, só que a escala Y não é Y, né? É logaritmo de Y. E se você pega a inclinação, que é o D0, né? Multiplica pelo Y, faz, né, a equaçãozinha da reta, você tem o DQ, tá? Então, o DQ, no caso aí, ao invés de você falar do N, né? Vamos voltar um pouquinho. Olha, o N era 3, tá? A única coisa é que eu tenho esse K aqui na jogada, que mexe um pouquinho com o valor do N, né? Mas não mexe muito não, né? Então, se a reta fosse para cima, ia bater no 3, ou ia bater em algum lugar perto do 3. Se o K for 1, dá o N igual a 3. E se não, dá um pouquinho diferente. E o DQ, né, que o pessoal gosta de falar, então tá aqui o cálculo dele, né? Então, o que quer dizer isso aqui? É uma dose, desde que na alta dose. Então, na alta dose, aí, né? 3 Gray, 3,5 Gray, 4 Gray, tá? Então, aqui. E essa é a sobrevivência nessa alta dose. Então, qual que é a sobrevivência nessa alta dose? Ah, professor, não consigo ler. Ah, mas eu fiz as contas, né? Então, tá aqui. Quase 0,1%. Aí você faz o caminho inverso, né? O D0 você já tinha, que é o calculado. E pum, tá aí, ou com o DQ. Tá bom? Essa aqui é a transparência da próxima aula, que será a nossa segunda parte, né? Então, deixa eu interromper aqui de novo, deixa eu voltar.
Então, uma rápida despedida. Agradeço novamente. Professor, não tô entendendo nada. Não é para entender. Isso é uma exposição metade histórica e metade para colocar um contexto, tá? Aí vai lá, mas e agora? Agora que é o moderno? Eu vou discorrer, né? Esse moderno, ele é um moderno velho e como é que fala? Sempre a tentativa é de você colocar uma realidade física que descreva, que seja espelhada nas equações matemáticas, né? De novo, é o moderno velho, porque, sinceramente, eu acho que aquilo lá tá tudo furado. Mas pensem que, em se tratando de ajuste de curva, bom, em vez de ser aqueles parâmetros, outros serão. E também, a partir daqueles outros parâmetros ajustados, você chega a algumas inferências aí, tá bom? Nesse ponto aqui eu encerro, tá? É a parte de curvas de sobrevivência de célula in vitro. É para quem quer trabalhar com isso ou quem um dia trabalhou. Eu acho que isso daí teve sua época, tá? Atualmente as pessoas precisam saber que existiu. Bom, um grande abraço. Até mais. Ha 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 ha.